Band Uai! Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Olá, boa tarde pra você. Terça-feira, esfriou por aí? Foi difícil acordar hoje? Tempo seco, frio, poeira. Cuida dessa saúde, hein? E por falar em saúde, é justamente sobre isso que vamos tratar no Band Mulher de hoje. Incontinência, bexiga hiperativa, infecção urinária de repetição e até queda de órgãos pélvicos. São disfunções urinárias que atingem muitas mulheres, especialmente após o parto ou com a chegada da menopausa. Apesar de comuns, esses problemas ainda enfrentam muito tabu e são poucos discutidos. Por isso a gente conversa hoje com uma ginecologista no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. E queimação, dor no estômago, aquele estufamento, sabe? Gosto amargo na boca? Pois é, pode ser gastrite, pode ser refluxo ou até os dois. Esses problemas são mais comuns do que você imagina e tem tudo a ver com alimentação, estresse e estilo de vida. Então fica com a gente também para descobrir como identificar os sintomas, aliviar o desconforto e cuidar melhor da sua saúde digestiva. E hoje a gente vai falar também sobre um programa que estreia aqui na tela da Band no dia 2 de agosto. Vai ter spoiler, hein? Então fica ligadinho com a gente, porque o seu Band Mulher já está no ar. Lembrando que a gente está ao vivo também no YouTube, já segue a gente lá, em Band Triângulo 1. E a gente começa o programa de hoje com o quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, junto ao nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. Disfunções urinárias femininas, como eu disse no comecinho do programa, são condições que afetam muitas mulheres, especialmente após o parto ou com a chegada da menopausa. E elas impactam diretamente a qualidade de vida, a autoestima da mulher, o bem-estar físico e emocional de quem convive, com esses sintomas. Mas é importante saber que existe tratamento, existe cuidado e o primeiro passo é falar sobre o assunto. Por isso a gente conversa agora com a doutora Gisele, ela que é especialista em uroginicologista. Aliás, uroginicología. Ela é uroginicologista. Bem-vinda, doutora, mais uma vez, aqui ao Band Mulher. Obrigada, Ana Paula. Obrigada pelo convite. Espero contribuir. E é uma honra estar aqui. Boa tarde a todas. Primeiro vamos falar então, sobre essa área de atuação. É justamente uma área da ginecologia para tratar sobre esses assuntos, né? Exatamente. A uroginecologia é uma subespecialidade, é uma área de atuação que envolve tanto conhecimento da urologia como da ginecologia. Bacana. Então é uma subespecialidade que trata as disfunções do assoalho pélvico da mulher. Então vamos falar, eu mencionei algumas, mas vamos falar quais são essas disfunções mais comuns. A mulher precisa prestar atenção, principalmente quando tem infecções de urina, sintomas de dor no baixo ventre, dor pélvica crônica. Ela pode ter também incontinência urinária, que é a perda de urina aos esforços, ao tossir, espirrar, a perda de urina na academia. Ela pode ter uma bexiga hiperativa, que é uma urgência para urinar. Muitas vezes ela interrompe as atividades normais do dia a dia para ir ao banheiro toda hora. Ela acorda muitas vezes à noite para urinar. Isso são sintomas típicos da bexiga hiperativa. E nós temos também os prolapsos de órgãos pélvicos. As nossas principais patologias são a incontinência urinária e os prolapsos de órgãos pélvicos, que são os deslocamentos dos órgãos pélvicos pela região vaginal. Então, pode haver a queda da bexiga, a queda do reto, a queda do útero, e isso dá uma qualidade de vida muito difícil para a mulher, com muitos sintomas, principalmente ao longo da vida. Começar falando então sobre essa queda dos órgãos pélvicos, O que causa isso, doutor? É a idade? Falou da musculação, peguei muito peso, tive um bebê, O que causa? Pode sim. Você colocou uma pergunta muito importante, porque existem vários fatores para prolapso de órgãos pélvicos.
desde obstipação crônica, aquelas mulheres que fazem um esforço repetitivo, de forma crônica, elas fazem uma força muito grande no assoalho pélvico, muitas vezes partos normais com fetos muito aumentados de tamanho, muito grandes, né? Fetos bem pesados, às vezes aqueles partos que não tiveram aquela assistência adequada de proteção para o assoalho pélvico. Nós precisamos falar sobre isso. É importante você fazer um parto normal, é um momento de plenitude para a mulher, mas é importante você também proteger o seu assoalho pélvico. Medidas simples podem favorecer isso para você evitar esse prolapso de órgãos pélvicos no futuro. Pacientes idosas que já tiveram múltiplos partos normais, é muito comum, nós temos uma linha muito tênue de interação com a geriatria feminina, nós atendemos muitas pacientes idosas e é uma honra atender essas mulheres, são mulheres que têm uma história de vida maravilhosa, com vários partos normais e que muitas vezes eram partos domiciliares, né, que não tinha aquela assistência para proteção. Então, é uma área que traz muita gratificação para a gente, como profissional, devolver um pouco mais de qualidade de vida para essas mulheres. E é importante falar, né, doutora, que isso não é normal. Porque às vezes, tem um escape ou outro ali, mas fiz esforço, tá tudo bem. Na verdade, não tá tudo bem, né? Muito bem, é um tabu. Acreditar que perder urina é normal é um tabu que nós precisamos desmistificar. Perder urina não é normal, independente da idade. Então, esse conceito de que, você já está ficando mais velha, é normal perder xixi. Não existe esse conceito. A perda involuntária de urina, aquela urina que não sai na hora que você programou e que não sai no banheiro, quando você achou um local socialmente conveniente para urinar, é chamado de incontinência urinária. Ela pode acontecer tanto aos esforços, quando tosse, espirra, vai para a academia, pega um peso, ou quando a paciente tem uma vontade imperiosa de urinar e mal dá tempo de chegar ao vaso e ela tem uma perda também. É a perda urinária associada com a bexiga hiperativa. Nem ri demais, né? Porque a gente fala, gente, eu ri tanto que eu até fiz xixi na roupa. Nem assim que é legal. Nem assim, então já tem o sinal de alerta. E tratamento, doutora, como é que faz então, né? É cirúrgico? Como que eu vou fazer caso eu sinta algo assim, eu viva algo assim? O tratamento depende do tipo da incontinência urinária. Nós temos a abordagem tanto conservadora, com medidas gerais, mudanças de hábitos de vida, urinar mais vezes, não segurar muito tempo xixi. Nós temos a fisioterapia pélvica, ela é uma área excelente, uma ciência de assoalho pélvico que ajuda muito a área da uroginecologia, com exercícios, com uma abordagem muito importante para favorecer essa musculatura do assoalho pélvico, a mulher ter consciência desse assoalho pélvico e saber onde trabalham esses músculos. Além dessas medidas conservadoras, nós trabalhamos muito com o laser. A parte de energia vaginal, ela evoluiu muito nos últimos anos e nós temos o laser, que tanto o laser de CO2 fracionado como o FRAX, que é a radiofrequência microablativa, são procedimentos que nós fazemos em próprio consultório que melhoram aquelas incontinências urinárias mais leves, com ressalvas, não são para todas. E aquelas que têm incontinência mais severa ou um prolapso de órgãos pélvicos mais severos, aí sim nós fazemos o tratamento cirúrgico, que a maioria é por via vaginal, com uma recuperação muito boa. Nós trabalhamos muito com protocolos para acelerar a recuperação da paciente, porque hoje ninguém tem muito tempo, né? E nós precisamos acelerar essa recuperação para que ela retome as atividades o mais rápido possível. Perfeito. E falando sobre essa infecção urinária de repetição, né, que volta e meia aparece, como preveni-la? Muito boa a pergunta, porque a infecção urinária de repetição hoje é classificada como se você tivesse 2 ou mais episódios de infecção de urina no período de 6 meses ou 3 ou mais no período de 1 ano. Nós precisamos de exames complementares para confirmar, mas muitas vezes o fato da paciente ter os sintomas já nos autoriza o tratamento. Quando ela apresenta as infecções de urina de repetição, nós temos que identificar quais são as bactérias que estão fazendo essa repetição, traçar uma estratégia específica para essas bactérias, mas na maioria das vezes ela pode estar relacionada com atividade sexual. Não é uma infecção sexualmente transmissível, mas o ato sexual em si pode levar de forma inadvertida bactérias da região perineal para o canal da uretra. Então, as mulheres que têm o hábito de urinar bastante, eu digo que é urinar bem mesmo, depois do ato sexual, elas conseguem diminuir em 50% o risco de infecções de urina. Bacana, então, essa dica, né? E quando urina, e aí parece que já acabou e ainda depois urina mais um pouquinho, isso é uma indicação de, às vezes, uma infecção, ou pode ser que está aparecendo, algo assim?
Pode ser que ela não está fazendo o esvaziamento urinário completo. Isso é um dos sintomas mais relacionados com obstrução urinária, que também é muito comum nas mulheres. Precisa investigar. Em quadros agudos pode estar relacionado com a própria infecção, mas em quadros mais crônicos pode ter uma relação com obstruções urinárias. Tem que investigar a presença de tumores, a presença de outras patologias. Por isso é importante a avaliação do especialista e por isso nós trabalhamos também com exames complementares. Então nós precisamos de um aparato de exames complementares para descartar muitas vezes as causas tumorais, que nós não estamos livres, não é? Então é importante fazer um exame de imagem bem feito, seja uma tomografia abdominal, seja um exame de ultrassom, seja os próprios exames de urina. Então existe toda uma propedêutica de acordo com a causa, porque nós trabalhamos também com sintomas que podem estar associados com tumores, principalmente nas mulheres com idade mais avançada. Importante falar sobre isso, né? E existe já um acompanhamento? Olha, tive um parto normal, ou às vezes estou chegando próximo à menopausa, mesmo que eu não tenha ainda esse tipo de sintoma, vamos dizer assim, é indicado? Eu posso procurar um especialista na sua área, por exemplo? Sim, nós precisamos falar sobre isso. Falar sobre isso não quer dizer que nós estamos desanimando as mulheres de parto normal. Muito pelo contrário. Nós recomendamos o parto normal como uma forma de nascimento mais conservadora possível, tanto para o bebê quanto para a mãe, já tem vários estudos, isso é indiscutível. É a melhor via de parto. Porém, precisa fazer proteção de assoalho pélvico e são medidas simples. Essa proteção de assoalho pélvico, ela pode devolver qualidade de vida para a mulher no pós-parto. Muitas podem ter um alargamento do canal vaginal, perda de flatos vaginais, que é aquela sensação que a vagina ficou um pouquinho mais larga. Elas podem ter uma incontinência urinária que na maioria das vezes volta ao normal. Mas se você está percebendo que não está voltando ao normal e que você tem a sensação que existiu algum deslocamento de órgão, não fique sofrendo em casa e perdendo tempo. Você pode procurar avaliação especializada, porque isso, independente de ter sido um parto normal, com feto grande, com assistência, sem assistência, nós estamos propensas a fazer. Mesmo aquelas mulheres que tiveram uma boa assistência de parto, uma preparação de parto, com fisioterapia pélvica, estão sujeitas a ter alguma dificuldade de assoalho pélvico. Então, não fique em casa achando que isso é normal. Tá certo. De falar com a ginecologista, né, que já está acompanhando e colocar realmente esse assunto como parte ali, né, vai fazer um check-up, vou fazer um monte de exames, deixa eu ver como é que tá essa parte também, porque o corpo da mulher, doutora, eu amo ser mulher, mas a gente é complexa, né? Complexa e maravilhosa. Meu Deus, maravilhosa, mas são muitas coisas para lidar no corpo, na mente, também que tem especialistas para ajudar a gente nisso. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutora? Obrigada tá sempre a você. Bem-vinda para a gente falar, então, Obrigada sobre essa complexidade que é a mulher. Obrigada a você, obrigada a Band, obrigada ao Check-up Medicina Diagnóstico, que é um laboratório excelente que faz a nossa parceria, um laboratório que nos dá confiabilidade para os exames complementares, agradeço muito. E nós estamos à disposição para qualquer dúvida para vocês. Tá certo, as redes sociais da doutora apareceram aí, pode segui-la também. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E ainda falando sobre isso, vou pegar aqui a deixa da doutora para falar. Afinal de contas, como a gente disse, você sabe, né, que infecção urinária, perda involuntária de urina e até a queda de órgãos como a bexiga após o parto são problemas mais comuns do que se imagina. A gente acabou de ter a prova disso. E o melhor, tem tratamento. E o Check-up Medicina e Diagnóstico oferece exames específicos para a saúde íntima da mulher. Tudo com tecnologia de ponta, equipe especializada e um atendimento acolhedor para você se sentir segura e cuidada. Agende seu atendimento pelo telefone 34 3303 1000. Fácil, 34 3303 1000 ou também pelo WhatsApp. Check-up, resultados a serviço da vida. Depois desse bate-papo, desse recadinho mega importante, a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui no seu Band Mulher dessa terça-feira e na volta a gente continua falando em saúde, viu? É rapidinho, eu tô de volta. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Fechamento de mês com ofertas arrasadoras Leal. Batata, cebola, banana nanica ou cabotiá, R$ 1,98. Ovos Dex brancos, R$ 9,98. Colchão mole, patinho ou colchão duro, R$ 34,99. Batata doce branca, beterraba ou cenoura, R$ 1,79.
A Operação Fecha Mês está de volta na RC Distribuidora. Revestimento extra mais brilho, 20,90. Piso extra retificado cetinado, 24,90. Venha para o nosso showroom e confira. RC. Todo mundo sabe o quanto o Araxá é relaxante. A gente que ama a natureza e aventura também, porque nada como uma meditação calma para realinhar a mente ou mergulhar em águas poderosas para trazer toda a energia que perdemos no dia a dia. Algumas pessoas encontram descanso da mente, estimulando a alma. E estamos prontos para elas também. Araxá, você se encontra aqui. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. De volta, falei que era rapidinho, mas agora muita atenção. Atenção, produção, é hora da dica da RC Distribuidora para você. E vai ter muita ação porque o cenário é de descontos imperdíveis. Aproveite a qualidade e exclusividade que você merece. Produtos que vão deixar sua casa no melhor estilo. Veja só esse take de ofertas. Porcelanato extra retificado acetinado, 83 por 83, R$ 59,90 o metro quadrado. Piso extra retificado acetinado, 57 por 57, R$ 24,90 o metro quadrado. Vaso convencional Diva, R$ 179,90 a unidade. Tá barato demais. E agora corta a espera, porque com pronto entrega você corta a espera e aproveita tudo mais rápido. É a sua chance de ouro para garantir preços incríveis. RC Distribuidora, o acabamento que faz toda a diferença. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Ó, sabe aquela queimação no estômago, sensação de estufamento, dor abdominal ou aquele gosto ácido na boca? Quem é que nunca sentiu, né? Pois é, esses sintomas são muito comuns e têm causas parecidas. E para explicar as diferenças entre eles, os sinais de alerta, os cuidados no dia a dia e o tratamento, a gente conversa agora com o Dr. André Alfredo, que é médico especialista em gastroenterologia, endoscopia digestiva e emagrecimento. Doutor, bem-vindo aqui ao Band Mulher. Obrigado, querida. É um prazer estar com vocês, né? E está abordando um tema que é tão frequente, né? Incomoda tanta gente, gera muita dúvida e gera muito desconforto, né, no dia a dia. Com certeza. Eu falei ali, né, alguns sintomas, e todos esses sintomas, doutor, estão ligados ou à gastrite ou a refluxo, é isso? A gastrite e o refluxo são duas doenças distintas, mas que são vizinhas. Eu falo que mais do que vizinhas, elas são doenças que andam juntas. A gastrite é um machucado da região do estômago, né, por alguns motivos que nós também podemos falar. Já o refluxo é um machucado do esôfago, que é esse tubo que liga a garganta ao estômago, ou seja, são doenças vizinhas e que frequentemente andam juntas. Então, os sintomas de uma doença muitas vezes se confundem também com sintomas da outra doença. Então, é difícil alguém às vezes ter um refluxo e não ter uma gastrite associada. Então, é importante entender alguns detalhes das duas doenças, mas é importante entender mais ainda que nem esôfago nem estômago foram feitos para dar sintomas. Eu costumo falar no consultório que são órgãos que precisam trabalhar em silêncio. Se você começa a lembrar que tem estômago, se você começa a lembrar que tem esôfago, não só você pode ter gastrite e refluxo, mas com certeza alguma coisa diferente tem ali. Então é muito importante ficar atento em relação aos sintomas frequentes de gastrite e refluxo para estar antenado, estar se cuidando e ter uma qualidade de vida muito boa. Perfeito. O senhor disse uma coisa que eu achei fenomenal, porque a gente acaba normalizando. Eu, por exemplo, eu vou comer algum tipo de alimento, vou comer uma pamonha com cafezinho, eu sei que vai me dar queimação, mas isso é normal, eu sou assim. Na verdade, então, não é para ser assim. Não é. Então, na verdade, a gente tem que acostumar a tratar bem o estômago e o esôfago, mas a exigir deles também que eles trabalhem bem e em silêncio. Então, se você sente um pouquinho de dor, um desconforto com algum tipo de alimento, dificilmente a culpa vai ser do alimento. Possivelmente você está mais sensível em relação a problemas que estão presentes ali. Então, azia, queimação, aquela sensação de acidez subindo, a presença de gás, excesso de gás na barriga levando a arroto, a pigarro, uma tosse seca, aquele desconforto na garganta, aquela sensação de digestão muito lenta, nada disso é normal. Mesmo que seja leve, mesmo que seja de vez em quando, mas não deve ser tolerado, não deve ser entendido como normal. Se o estômago ou o esôfago deram algum sintoma desses que nós falamos, é necessário conversar com o seu médico e cuidar disso.
Agora, o que causa isso, então, doutor? Eu sei que tem crianças que já nascem com refluxo, né? Mas o que causa? A gastrite, ela é nervosa, o refluxo, enfim, quais são as causas? Sim, tanto a gastrite quanto o refluxo têm causas muito parecidas, por serem doenças tão próximas, de órgãos vizinhos que se comunicam, né? Mas as causas, elas normalmente, dificilmente nós vamos ter uma causa só. É claro que existe uma predisposição, daí nós temos pessoas tão novinhas, às vezes já com problema, mas é uma doença que acompanha muito o nosso estilo de vida. Então, exageros na alimentação, exagero em hábitos ruins, como deitar de barriga cheia, terminar uma refeição ou tomar um copão de líquido e deitar logo em seguida, o abuso de algumas coisas como frituras, refrigerante, bebida alcoólica, alimentos muito ácidos, tudo isso prejudica o estômago e também o esôfago. Mas o emocional está relacionado e muito bem relacionado e muito frequente. Tanto a gastrite quanto o refluxo sofrem frequentemente uma ação do emocional, o estresse, a ansiedade, uma vida muito corrida. E temos também outras doenças, como a presença da bactéria do estômago, Helicobacter pylori, que também é uma causa específica de gastrite. Então, normalmente a gente tem um conjunto de problemas acontecendo, desde hábitos alimentares, tendências pessoais, genéticas, emocional. Isso muitas vezes se conflui e aí o estômago ou o esôfago, eles dão um sintoma, um sinal, é onde nós temos que estar atentos para poder vigiar isso aí. E atentos também para poder medicar, tratar da forma certa, né? Porque o senhor mencionou da bacteriana, e aí teria que entrar então com um antibiótico, diferente da nervosa, por exemplo, imagino. Sim, sim. Apesar da gente chamar de gastrite e refluxo, existem muitas formas, muitos subtipos, podemos dizer assim, de gastrite e de refluxo. Aquela gastrite que eu vejo que o estômago está pouco machucado por dentro, no exame que a gente vê o estômago com endoscopia, mas ele está muito sensível, isso é o que a gente chama de gastrite nervosa. Eu tenho muito mais que tratar cuidando do emocional desse paciente, vendo a situação em que ele se encontra, do que simplesmente tentando cicatrizar o estômago, que muitas vezes nem machucado tem. Já existem outros pacientes que têm o estômago machucado por excesso de medicação, especialmente os anti-inflamatórios. E aí eu encontro muitas feridas na endoscopia, que é um exame que a gente faz no dia a dia. Então o tratamento é completamente diferente, eu tenho que dar remédio que cicatriza e rápido essas feridas para que não evoluam para úlceras e complicações das úlceras. Então, dependendo do tipo, da causa identificada, o tratamento vai ter uma diferença, sempre personalizando a necessidade daquele paciente. E quando a gente acaba consumindo muitos medicamentos, tomei antibiótico por muito tempo, acordo de manhã, já tenho que tomar um monte de comprimido e aí causa realmente, né, aquele desconforto. Isso quer dizer que eu tenho uma gastrite? Se tem algum sintoma, eu preciso ir atrás. É claro que pode ter sido aquele remédio, especialmente os anti-inflamatórios, pode ter sido o remédio que machucou o meu estômago. Mas não é porque eu estou tomando o remédio e estou sentindo dor que eu vou ficar tranquilo sabendo que é o remédio. Mas o que ele fez? Será que ele só irritou? Será que ele causou uma ferida, uma úlcera que eu precise ter um cuidado a mais em tratar mais rápido e vigiar? Então, se tomou remédio ou qualquer alimento ou no dia a dia, se a gente percebe sintoma, eu preciso ir atrás para me cuidar, me proteger e evitar complicações futuras também. E nesses casos, por exemplo, do medicamento, né? Preciso tomar um antibiótico de manhã, com o estômago vazio. Tem algo que eu possa fazer? Talvez tomar café da manhã primeiro? Quando eu descubro, por exemplo, que aquele cafezinho preto, aquele determinado alimento não me causa bem, eu corto ele? Ou o que eu posso fazer, assim, de imediato? Eu sempre prefiro, igual eu falo no consultório, eu nunca gosto de cortar, eu não gosto da palavra proibição. Eu falo que proibir algo é a mesma coisa de trocar uma doença que estava ali por uma proibição que eu vou conviver com ela. Não gosto disso. Eu gosto de preparar o estômago, eu gosto de tratar o estômago do meu paciente para que ele esteja apto a tomar medicações que ele necessite, a tomar um cafezinho que ele goste, ou até alguns alimentos que a gente sabe que sobrecarregam um pouco mais o estômago. Mas um estômago saudável, ele foi feito para aguentar não só esses alimentos no dia a dia, mas até para de vez em quando, e que seja de vez em quando algum excesso, ele também tem que estar apto a isso. Então é muito melhor a gente preparar o estômago do que causar proibições. Em relação às medicações, tem hora que você tem que tomar um remédio mais forte, sabidamente perigoso para o estômago, a gente pode trocar por um menos perigoso ou dar um remedinho que faça uma proteção cruzada nesse estômago também, mas junto com o médico a gente consegue estabelecer estratégias para que você não fique sem tratamentos necessários e não fique sem um cafezinho ou qualquer outro alimento que você goste. Essa combinação é perfeita, né? E caso eu não cuide, doutor, eu estou sentindo aqui, mas acabo negligenciando, acho que não é nada não, prefiro cortar às vezes esse alimento mais pesado. Se eu não tratar uma gastrite, por exemplo, ela pode virar uma úlcera, algo pior? Isso, você tocou num ponto importante. Muitas vezes quando o sintoma é mais leve,
apesar de recidivante, muita gente fala assim, doutor, eu já me acostumei, já sei que dói, já acostumei, uso alguma coisinha para aliviar. Não faça isso. Se nós falamos aqui que o normal do estômago é o estômago silencioso, feito para aguentar, né, batidões do dia a dia de alimentação, de estresse, ele tem que estar silencioso, sem sintomas. Não tratar a gastrite, não tratar um refluxo, você pode não só piorar a situação, com mais feridas, com ocorrência de úlcera e complicações, como pode precisar de cirurgia de urgência, até mesmo complicações mais graves. O refluxo, por exemplo, se não tratado, ele aumenta a chance de câncer de esôfago. Então é necessário que você se cuide não só para não ter piora dos sintomas, mas para não evitar complicações a longo prazo. Perfeito. E uma última pergunta, meu diretor falou que o nosso tempo está acabando aqui, passa voando o tempo aqui, né? Mas então é possível uma pessoa ter gastrite nervosa e bacteriana junto? Como as causas são múltiplas, tá? Às vezes você tem bactéria a ser tratada, emocional a ser corrigido, medicação a ser controlado, mas tudo isso é possível. Numa consulta bem feita, personalizada, a gente não só vê a gastrite, por exemplo, mas a gente vê a vida, a situação do paciente, sabendo exatamente qual é o ponto que você vai tratar e reverter para devolver esse estômago e essa saúde à normalidade. E o exame seria uma endoscopia para descobrir isso? Um deles. Talvez seja o mais importante, a endoscopia, mas tem outros exames que a gente consegue fazer também para ter diagnóstico certo e proteger ao máximo esse paciente. Perfeito, muito obrigada mais uma vez, viu, pela presença, por todas essas dicas e explicações. Esse foi o Dr. André, as redes sociais dele também passaram por aí, pode procurar e cuidar, né, gente? Porque ele falou uma coisa aqui, o senhor falou uma coisa, doutor, que me deixou muito feliz, que é não precisa proibir nada. Essa é a ideia, sempre. Essa é a ideia. Então, a minha pamonha, ela sempre vai existir, viu? Preparemos o estômago para isso. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Querida. Olha, com esse bate-papo, a gente volta para mais um intervalo. É rapidinho, viu? Um pé lá, um pé cá, eu tô de volta para a gente falar sobre uma estreia que está chegando aí na telinha da Band Triângulo. Não perde, não. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Você sabia que aqui na Zona Sul agora tem uma Festa Escova? Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho. A Festa Escova é uma franquia. A gente tem como principal diferencial trabalhar sem hora marcada. Trabalhamos com escovas, tranças, tratamentos, maquiagens, penteados e unhas para melhor te atender. Você que é uma mulher moderna, que não tem tempo, aqui é o seu lugar. Vem aqui nos conhecer. Na RC, o cenário é de descontos incríveis. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 89,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 49,90. Não perca a oportunidade de garantir preços incríveis. RC. A Nunes Móveis Planejados transforma ambientes com requinte, qualidade e um cuidado que vai além da entrega. Confiança para sua empresa, o conforto do seu lar. Nunes Móveis Planejados, Avenida Lisa Marquês Guaritá, 528, Uberaba. Prato de Minas Gourmet, toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Pátio Sabiá, parece shopping, mas é bem diferente. De volta aqui no Band Mulher e agora eu preciso mandar um beijo muito especial para uma pessoa, a Joana, que está acompanhando a gente lá da cidade de Patos de Minas. Ela me mandou uma mensagem falando que está assistindo todos os dias, ela fica costurando e acompanhando a gente lá. Então, ó, um beijão, viu, Joana? Obrigada pela audiência, por todo o carinho de sempre. E mandar um abraço também para as dezenas de pessoas que mandaram ontem durante o programa. Muitas mensagens que, inclusive, nós não conseguimos ler, mas na semana que vem dá certo, viu? Continua aqui acompanhando a gente. Muito obrigada pelo carinho. Ó, e como eu já disse anteriormente, em breve teremos estreia aqui na telinha da Band Triângulo. É a volta do programa Simplesmente Minas, que traz histórias, rotinas, saberes e tradições do povo mineiro. E para falar mais sobre esse projeto, a gente conversa com o Celso Machado, que é o diretor executivo e apresentador do programa também. Já está aqui ao meu lado. Bem-vindo, Celso. Obrigado. Está em casa, né? Eu vou aproveitar e vou mandar um beijo também. Manda beijo. Mandar um beijo para minha esposa, para minha filha, para minha netinha, que nós somos agora brindados, né? Olha só. Com uma neta de 1 ano e 4 meses. Ai, então, que idade boa. Eu pensei que eu ia ser um avô babão, agora eu fiquei babão e bobão. Ficou babão em dobro. Mas essa cidade é gostosa demais. Como que é o nome da netinha? Ana Clara. Ana Clara. Esse povo que chama Ana costuma ser um povo de gente fina, viu? É um povo bom, viu, Celso?
Celso, me conta, essa já é a 4ª temporada do Simplesmente É a 4ª Minas? temporada. É importante a gente falar que esse projeto ele foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo e tem o incentivo do governo estadual e federal. Ele aborda o quê? Eu gosto de falar que ele aborda mineiridade, né? Porque todo mundo que nasceu em Minas é mineiro, mas nem todo mundo tem mineiridade, que é esse jeito peculiar, essa característica de ter assim, um tom suave, descontraído, às vezes até meio assim assustado de ouvir né? e contar histórias, né? Mas sempre um jeito legítimo de ser, né? Eu imagino que foi um trabalho muito gostoso de fazer, né? Não, eu adoro. Para mim é uma oportunidade, né? E a gente, então, valida que o que Guimarães Rosa falou, que Minas são muitas, na verdade são mesmo, né? Quando a gente vai, essa série, nós estivemos em Pirapora, Curvelo, Corinto, São João del Rei, Morro da Garça, Uberaba, tivemos em Frutal, e aí cada um desses lugares tem um jeito próprio, mas um jeito assim em que a mineiridade se manifesta de uma forma diferente, né? Mas é muito gostoso. Com certeza. E me conta, essas imagens, né, parte desse trabalho vocês filmaram há alguns anos atrás. Como foi reviver tudo isso? Quando a gente fez a 3ª temporada, a gente fez as gravações e o que acontece? Quando você vai no lugar, primeira coisa, eu acho que toda pessoa que dedica um tempo para gravar comigo, ela merece, no mínimo, ter todo um respeito. Então, eu falo que eu não faço entrevistas, né? Eu escuto histórias de vida. E aí a pessoa vai me contar e quanto mais história ela contar, melhor é. Então, a gente fez um acervo de matérias, né? Então, quando foi para essa 4ª temporada, a gente pegou esse acervo e fez uma edição das matérias que não tinham sido utilizadas nas outras temporadas. Agora, uma coisa importante a gente falar, como que é relevante fazer essas gravações, porque as pessoas, elas esquecem que hoje é o passado de amanhã. Então, se você não registra agora, você corre um risco de perder muitas coisas, né? E foi com tristeza que na hora de editar esse material a gente percebeu que algumas pessoas já tinham falecidas, né? Outras, por exemplo, para tristeza nossa, a Associação dos Carranqueiros lá de Pirapora, que a gente fez uma matéria tão linda, já tinha acabado. Então, se a gente não documenta, uma parte desse legado poderia se perder, né? E é justamente isso que eu queria entender. Como é que você escolheu as cidades, os personagens, as histórias? Foi toda uma produção antes de pegar a estrada, né? Com certeza. Esse é um trabalho que a gente faz muita questão. Nas duas primeiras temporadas era por telefone que era feita a produção. Depois eu percebi que é diferente quando você vai no lugar. E aí na terceira, então, a gente pegou quem estava fazendo a produção conosco, que era o Ricardo, e o Ricardo foi nas cidades, né? E mesmo assim, quando você vai na cidade, tem coisas que nascem na hora, né? Então isso é o gostoso, né? Por exemplo, ter conhecido o Morro da Garça foi um privilégio, né? E no dia que nós estávamos fazendo a matéria era mostrar umas bordadeiras que bordavam só personagens tema do Guimarães Rosa. E tinha um senhor lá, que por acaso era um alemão, antropólogo, né? Que tinha sido professor da USP, a esposa tinha sido cineasta, tinha ido fazer um material em Morro da Garça, acabou falecendo, e ele, quando aposentou, foi para Morro da Garça para conviver com essas pessoas. Aí você não pode deixar de gravar com uma pessoa dessa, né? E a história dele é uma história maravilhosa, né? Mas vou te falar uma outra história pertinho de nós aqui, que é fantástica, mas fantástica, é da fábrica de sinos artesanais ali em Uberaba. É uma obra-prima, um trabalho, assim, maravilhoso, com uma dedicação. Tem 2 fábricas só de sino artesanais no Brasil e uma em Uberaba, da gente, né? E 8 no mundo. Olha então,
Uberaba está de parabéns por preservar isso, por ter uma pessoa que tem um trabalho assim excepcional. Nossa região é muito rica, né? Eu estive em Patos de Minas durante 5 anos, eu não sei se você conhece, mas Areado. Areado ali é maravilhoso, inclusive, deixa a dica se não tiver ido filmar lá ainda. Não, eu fiz uma amizade muito grande, é uma referência para mim, foi lá em Ponto Chique. Ah, né? Sim, é uma região muito boa. Sou Burraio, fui gravar com ele, pegava nas minhas bochechas, assim, a esposa dele falava, não faz isso, e ele falava assim, ele deixa. Minas Gerais é maravilhoso, mas o mineiro... E tem Pindaíba, né? Então, se alguém falar que nasceu em Pindaíba, agora você pode acreditar, né? Tem Pindaíba. Pertinho de Areado. É verdade, dos maiores distritos ali. É uma região muito boa. Minas Gerais é muito boa, mas o mineiro, ele é demais, né? Mas olha, uma coisa que é importante, sabe, a gente que lida aí com televisão, é que você não conhece a cidade, principalmente uma cidade mineira, se não for por um mineiro. É verdade. Então, se você chegar numa cidade... Eu fui uma vez em Ituiutaba, achei bonito e tal, já fui várias vezes. Mas uma das últimas vezes eu fui recebido por uma pessoa de Ituiutaba que me apresentou a Ituiutaba deles, né? Aí é fantástico, aí você conhece a cidade por meio dos seus personagens, né? E são 8 episódios? São 8 episódios, né? Nós temos episódios, por exemplo, tem um episódio maravilhoso, né? Aliás, eu costumo falar que essa temporada é a melhor de todas, só não é melhor que a próxima, né? Mas tem o Seu Muranga lá em Pirapora, que é uma figura fantástica, né? Ele conta verdades difíceis da gente acreditar. Mas são verdades. Se a gente acreditar, dizem que é do Guimarães Rosa, eu não sei se isso é verdade ou não, mas não importa, porque o importante é a mensagem. Dizem que ele falava que você nunca deve deixar a verdade atrapalhar uma boa história. Independentemente ou não. Eu gosto de falar que todas as histórias que eu conto são verdadeiras. Algumas ainda não aconteceram. Mas são verdadeiras. Genial. E como é que vocês separaram nesses 8 capítulos? Assim, tem gastronomia, tem história, tá tudo junto? Tem, mas a gastronomia, então, tem um tópico muito interessante, que é uma gastronomia com sotaque internacional, né? Então tem comida italiana com hora pro nobis, né, lá em São João del Rei. Tem aí outra coisa que é fantástica aqui em Ituiutaba, né, a gente mostrar a cachaça na culinária, né? E Ituiutaba, assim, são essas coisas, por isso que a gente tem que ver, né? Uma das matérias que eu fui fazer, a pessoa me serviu um licor maravilhoso e ela não bebe. Eu falei assim, puxa vida, como que alguém faz um sabor maravilhoso daquilo que ela não experimenta, né? Mas isso é mineiridade. Mineiridades. E o pessoal vai poder conferir essa série, esses 8 episódios, né, aqui na telinha da Band. Estreia dia 2 de agosto, agora já. 7h30. 7h30 da manhã. Pensa num sábado que vai ser bom para quem assistir essa temporada começando aí. A gente está vendo alguns spoilers aí, algumas imagens, lindas as imagens. E depois o pessoal vai poder conferir também online, tem algumas ações de divulgação? Tem no YouTube, inclusive as outras temporadas, né? O que a gente gostaria muito, e acho isso também relevante, é fazer o mineiro daqui conhecer Minas de lá, né? Sim. Então, a gente viaja, vai para lugar, vai para fora, mas vamos conhecer a nossa Minas Gerais, né? Vamos conhecer a nossa região, né? Aqui mesmo, igual você falou de Patos, vamos conhecer ali Sacramento, né? Sim, com a Gruta dos Palhares, que é um privilégio. As cachoeiras de Indianópolis, né? Tem muita coisa. E vamos começar por aqui, então, no Simplesmente Minas. E aí você vai se sentir na vontade de pegar a estrada depois de assistir ao programa do Celso. Muito obrigada, viu? Eu vou estar ligadinho dia 2. Eu agradeço e espero que o que eu tenha falado todo mundo endosse. Com certeza. Esse foi Celso Machado, então. @simplesmenteminas.série, já segue lá. E no dia 2 de agosto aqui na telinha da Band. Amanhã eu te espero, quarta-feira tem
gastronomia. Tem muita coisa boa pra você aqui no seu Band Mulher. Até lá. Beijo.